Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ter. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não pode afogar. Faça como Israel que mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Paz do Senhor a todos. Bendito é o nome do Senhor. Mais um dia que quero agradecer por adentrar o seu lar. Quero dizer a todos que sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos que Ele tem nos concedido e por tudo que Ele tem nos permitido vencer. Temos tido vitória em meio a notícias que nos entristecem, mas no momento em que nos posicionamos a orar, o Senhor começa a atuar a nosso favor. Quero agradecer a todos que vêm orando pelo meu genro, Rafael. Hoje as notícias foram boas. Está ainda num quadro de preocupação, mas já muito melhor do que ontem. Quero agradecer a todos pela vida do Arthur, que estamos orando, pela oração e pelas boas notícias que temos tido. Em nome de Jesus, ainda assim, Gabriel se recuperando, pastora Carmen se recuperando, reverendo Sérgio se recuperando. Agora estamos orando pela irmã Márcia, pelo irmão Ricardo. Estamos buscando do Senhor que tenhamos êxito em nossas orações, que os servos do Senhor possam ser libertos, livres de todo e qualquer mal. É um culto chamado Culto da Vitória, onde precisamos ter consciência que nada conseguiríamos se não fosse o Senhor. Se não for o Senhor em nossa vida, não teríamos condições de ser bem-sucedidos em situação alguma. Podemos ter algumas vitórias em batalhas, mas não conseguiríamos vencer as guerras. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, é o Senhor Deus quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E antes de qualquer coisa, vamos apresentar esse culto ao Senhor e declarar a sua grandeza em nossa vida, o seu amor em nossos corações e a sua fidelidade. Porque quando escolhemos servi-lo, é não pelo que ele pode fazer, mas sim por tudo que ele é. Portanto, em nome do Senhor Jesus, sejam ricamente abençoados por esse Deus precioso. Pai santo e poderoso Deus, adentramos, Senhor, o teu átrio, o Santo do Santo, e nos aproximamos do Santo do Santíssimo, para poder falar com aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece, aquele que tudo sabe. Clamamos, Senhor, porque recebemos de Ti, na cruz do Calvário, uma graça imerecida. Recebemos, Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, a forma e a direção onde podemos caminhar. Temos ali, Senhor, todas as diretrizes na cruz do Calvário. O Senhor Jesus não deixou de cumprir as leis. Ele cumpriu todas as leis. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte e nos deu condição de fazer a mesma coisa, de sermos bem-sucedidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, neste culto em que nós já iniciamos, nós declaramos o poderio do nome do Senhor Deus de Israel, o nome do Senhor Deus dos exércitos, o nome do Senhor Deus que cura,
o nome do Senhor Deus presente. Nós declaramos o nome do seu Filho, Emanuel, que se chama Deus conosco. Declaramos também este culto, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Cordeiro de Deus, mas também Ele é a raiz de Jessé. Ele também é leão da tribo de Judá. É aquele que era desde o princípio e continua sendo em nossa vida. Que neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, os anjos do Senhor possam ter lugar para acampar ao seu redor, ao nosso redor, para que tudo aquilo que aqui for feito seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o que o Senhor Jesus nos concedeu quando foi elevado aos céus depois da sua ressurreição. Ele disse: eis que vos enviarei o Consolador, um amigo, aquele presente, aquele que nos conhece, nos alerta, nos orienta, nos ensina, nos freia, nos impulsiona, nos levanta, nos faz aquietar. A esse Espírito Santo de Deus, nós damos lugar nesta noite para que tenha espaço nesse pequeno lugar, nesse santo lugar, para fazer a diferença. Cremos em nome do Senhor Jesus Cristo que nada seria possível. E nesta noite eu declaro a vitória na vida dos servos de Deus e todos aqueles que têm buscado no Senhor a sua segurança, possam ter certeza de que estarão seguros, porque o Senhor, Ele não desiste. A palavra do Senhor diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas o Senhor Deus, todavia, não se esquece de nós, e Ele nos fará bem-sucedidos, seja qual for a nossa peleja, seja qual for os nossos propósitos, no Senhor nós seremos bem-sucedidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu não sei se é aí, mas aqui está bastante quente. Este lugar não é outro lugar, senão um espaço da casa de Deus. Porque a palavra do Senhor nesses dias tem se feito muito mais presente do que em qualquer tempo. Nunca passamos por um processo como esse. Nunca, nunca. Em toda a história, nunca houveram tantas situações e nada se junta, tantas ideias, tantas controvérsias e nenhuma solução se apresenta. Nós temos buscado no Senhor e temos a certeza que se tudo isso terminar e for o tempo da sua volta, nós estaremos prontos e preparados para estar com Ele. Mas se todavia ainda houver mais tempo para falarmos desse Evangelho, o momento é agora, a hora é já. Nós precisamos nos alicerçar na palavra, aprender com o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, aprender com o Senhor Deus através dos seus servos na palavra de Deus e daqueles que conhecemos no dia a dia. Quantos testemunhos, quantas vitórias maravilhosas, quantos dias o Senhor tem provido pão à mesa, quantos dias o Senhor tem entrado nos leitos de hospitais e levantado vidas e transformado histórias. Que isso seja para nós um aprendizado, que possamos melhorar naquilo que somos como servos do Senhor, que nós passamos a crer nele, colocar os nossos projetos em suas mãos, que tudo o que formos fazer, em primeiro lugar, clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, apresentamos a Ele os nossos sonhos, apresentarmos a Ele tudo aquilo que somos antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, porque o Senhor se agrada de quem se agrada dele, o Senhor se agrada de quem o busca, o Senhor busca nessa terra verdadeiros adoradores. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O Senhor Deus dos céus,
O único Senhor dos senhores é aquele que nos fará ser bem-sucedido. Não é o intelecto, não é a posição social, não é a quantidade de finanças que tenhamos nas nossas contas ou não é aquilo que possamos fazer ou buscar com o nosso veículo, não são os quilômetros que podemos percorrer, mas sim o Senhor Deus, em toda a sua grandeza, separou um momento dos céus para olhar para cada um de nós e dizer para cada um: em mim vocês serão bem-sucedidos. E bem-sucedidos são pessoas que, mesmo passando por percalços, mesmo passando por dificuldades, mesmo caindo pelo caminho, não desiste. E não desistindo, começa a vencer dia a dia, passo a passo, semana a semana, mês a mês, ano a ano. E há um louvor do Renascer Praise que diz que a minha vida seja um louvor a Ti. A cada momento, um louvor especial. Cada mês, uma sintonia, cada ano, um hino novo ao Senhor, porque nós o amamos, o adoramos e nós o bendizemos. Nesta noite, com a convicção plena do Deus que temos servido, de tudo o que Ele tem feito para cada um de nós, é que eu declaro sobre a vida de vocês a vitória daqueles que servem ao Senhor. Servir ao Senhor não é fácil. Servir ao Senhor é abdicar de muitas coisas até que fazíamos. Outrora, éramos até reconhecidos por sermos bravos, éramos até reconhecidos por sermos pessoas muito difíceis no trato. Mas quando nós aproximamos do Senhor, a sua graça nos alcança. Nós passamos a fazer o contrário de tudo aquilo que fazíamos, a conversão verdadeira. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer que nós venhamos entender o que é ser bem-sucedido. Não é se contrapor aos outros, não é estar acima e os outros embaixo. É em meio à dificuldade você dar um passo por vez e todos verão que tem algo diferente em tua vida. Há um Deus que está conduzindo a tua história. Nesta noite, o Deus dos céus é quem fará com que venhamos ser bem-sucedidos. A palavra do Senhor nessa noite está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20. E você que está acompanhando conosco, em nome de Jesus, ao abrir a tua Bíblia, no livro de Neemias, próximo de Esther, a palavra do Senhor nos diz: então lhes respondi, disse Neemias, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas aqueles que se levantam contrário não terão parte nem direito no memorial em que o Senhor levantará para cada um de nós. Aqui diz no memorial em Jerusalém. Nesta noite, o Senhor nos alcança com a sua palavra, dizendo: em mim vocês serão bem-sucedidos. A palavra do Senhor nos traz a convicção que Neemias tinha no momento. Afinal de contas, ele tinha deixado sua zona de conforto, foi por um lugar que ele só ouvia falar, porque ele era menor da sua casa. Então os seus irmãos falavam de como era a Jerusalém no tempo de seus pais. Então ele não sabia, mas por um emissário, e chegando ali seu irmão, ele perguntou: como está Jerusalém? Ele, muito triste, cabisbaixo, disse: as portas foram queimadas, os muros foram queimados, tudo que tinha foi destruído. No coração de Neemias, aquilo bateu de uma forma de indignação muito grande. Afinal de contas, a história que ele via, ele vibrava quando ele ouvia falar daquilo que Deus tinha feito para trazer o povo até aquele lugar. Neemias, ele tinha uma condição especial no palácio.
ele servia o rei, ele era copeiro do rei, ele tinha toda a comodidade, porém não, ele tinha que experimentar tudo que o rei iria beber ou comer, ele tinha que saber se tudo que tinha ali era de boa qualidade. Então, Neemias, ele tinha uma forma de se achegar ao rei, e quando ele se achegou naqueles dias, percebeu o rei que o seu semblante não era mais a mesma coisa, e perguntou ao rei: o que tens? Ele disse: a terra dos meus pais está perecendo. Ele disse: o que quer que eu faça, Neemias? Ele disse: eu preciso ir reconstruir. Irmãos, se não é Deus nisso, como pode um copeiro reconstruir muros? Às vezes nós não conseguimos apertar um parafuso, usar uma serra circular, que é só ligar, ela faz o corte. E que dirá um copeiro reconstruir algo? Mas a palavra do Senhor diz que ele se encheu de autoridade. E o rei o deu cartas. Isso quer dizer, o rei o encheu o impôs como autoridade. Ele deixou de ser copeiro. Quando ele deu o passo fora do palácio, ele era um condutor de bênção. Ele era um condutor da graça de Deus. Ele era um reconstrutor. Ele era aquele que faria a diferença. Deixou para trás o copeiro. A sua indignação tirou a sua zona de conforto. E ele foi para fazer aquilo que Deus havia preparado. Chegando no lugar, ele teve a preocupação de observar todas as portas. Mas incrível, irmãos, que ele não fez isso durante o dia para dizer para os outros: está vendo? Eu tenho cartas do rei. Está vendo? Eu posso. Está vendo? Eu faço. Ele fez à noite. Ele fez quando todos descansavam. Ele observou detalhes aonde durante o dia ficaria fácil de ver. Mas ele foi à noite na direção do Senhor Deus para ver os pontos estratégicos daquilo que precisava. Afinal de contas, ele não sabia como fazer, mas o Senhor que o chamou, que colocou no seu coração a indignação para ir até Jerusalém, o Senhor já estava trabalhando na vida de Neemias, como fez com aqueles 2 homens no deserto, que não sabiam fazer nada. A imposição da mão de Moisés os fizeram construtores, os fizeram artífices, eles fizeram coisas que só no céu se sabia. Então o Senhor, quando Ele quer usar alguém, Ele tira da zona de conforto, Ele começa a enchê-lo da sua graça, e aquele que não sabia falar, fala, aquele que não sabia desenhar, desenha, aquele que não sabia caminhar, caminha, aquele que não sabia conduzir, conduz, aquele que não sabia pelejar, peleja, porque no Senhor é que nós faremos tudo e seremos bem-sucedidos. Neemias respondeu aos seus opositores, a saber, Sanbalat, Tobias e Arábio, que desde o momento em que ele chegou, já os desaprovava. Você vai reconstruir isso aqui? Não vale a pena. Não vale a pena fazer isso de novo. Para quê? Para que reconstruir portas? Para que reconstruir Jerusalém? Tá bom do jeito que tá. Nós estamos entre os nobres. Afinal de contas, Neemias, seu pai era um da sequência da linhagem de Davi. Fica muito mais fácil ficar onde você estava. Mas quando nós estamos imbuídos do Espírito Santo de Deus, nós nos incomodamos. Nós somos impelidos pelo Espírito para começar a fazer a diferença. O Senhor, nesta noite, está convocando Neemias para poder fazer a diferença. É certo que vão se levantar Sanbalat, Tobias, Arábio, todos vão se levantar para dizer: você sai fora, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Se tirar 30% do seu salário, beleza, 50%, beleza, pelo menos você está recebendo, fica tranquilo. O Senhor nessa noite quer impeli-los da autoridade de começar a orar, para ver a reconstrução daquilo que foi tudo destruído. Hoje o Senhor nos dará estratégia para passar esse vale e chegar na terra que o Senhor a nós nos prometeu, que o melhor de Deus está por vir
nesta noite. O melhor do Senhor está por vir sobre a nossa vida e a nossa casa. Não é da nossa maneira, mas é do jeito dele. A palavra do Senhor diz que a reconstrução de Jerusalém, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. É Deus quem prospera o trabalho das nossas mãos. É Deus quem fará prosperar todo o nosso trabalho que realizarmos para Ele. A nossa prosperidade vem de Deus. O próprio Deus é glorificado quando prosperamos e quando damos muito fruto. Salmo 35, 20, João 15, 8. Nós precisamos ter a certeza absoluta de que em Deus nós seremos bem-sucedidos. Nós sabemos que muitos vão prosperar em meio à luta. Muitos o Senhor vai fazer com que venham a ser bem-sucedidos. Fará com que com pouco você venha conquistar muito. Mas o Senhor quer que nós venhamos entender o que Ele quer nesta noite. O verbo prosperar significa progredir, ter bom êxito, ter sucesso, ser bem-sucedido em tudo o que faço. Portanto, é o Deus dos céus quem nos fará ter bom êxito. O Senhor, mais uma vez, na terça-feira falamos aqui, nesta noite o Senhor novamente deu uma palavra a respeito para que você entenda que você vai sair dessa e vai ser bem sucedido, diz o Senhor. Em Gênesis 39, 2, nós lemos: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. E em Gênesis 39, 3, vemos o próprio Potifar reconhecendo a prosperidade de Deus acompanhando José. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, ele era bem sucedido, ele prosperava, era bem sucedido. Mas apóstolo, por que o Senhor em todos esses anos, o Senhor nunca falou disso? É porque eu não falo o que quero, eu falo o que o Espírito Santo determina. E se na terça o Senhor te ensinou a ser próspero, hoje o Senhor vai te ensinar a ser bem-sucedido. O Senhor vai fazer com que você venha transpor barreiras que anteriormente você não tinha condições de passar e de viver. É muito próximo o paralelo. Na teologia chama-se hermenêutica, a matéria que cuida de palavras paralelas. Neemias, José, Jesus, José, Davi e assim sucessivamente. As palavras, elas se juntam, porque a palavra do Senhor, ela tem início, meio e final. E dessa forma, o Senhor fala conosco nessa noite. Se os nossos empregadores nos olharão e verão que temos algo diferente, é porque Deus está agindo no meio do povo dele e vai sair com excelência, vai fazer da forma como o Senhor determinou. Nós seremos bem-sucedidos, mas dá a impressão de ser um egoísmo. Não, irmãos. Eu não estou falando de forma egoísta, eu estou falando de forma de alguém que crê num Deus que em meio a uma calamidade pode mudar toda uma história de hoje para amanhã. O Senhor pode mudar notícias, o Senhor pode mudar focos, o Senhor pode mudar direções, o Senhor pode levantar pessoas que estão no ostracismo para fazer a diferença. O Senhor nessa noite está convocando Neemias para fazer a diferença nessa terra. Estamos bem confortáveis. Tudo bem, não chegou próximo, mas olha, nós temos ouvido que na família do vizinho tem acontecido, na família do amigo tem passado. Então, irmãos, está na hora de nós nos indignarmos e nos levantarmos como Neemias. Talvez nós não vamos construir parede, mas nós vamos levantar um muro de adoração, aleluia. Nós vamos levantar um muro de oração e vai começar a cair barreira por terra, vai começar a fechar as portas do inferno, vai começar a fechar as portas que foram abertas por nós mesmos, porque nós esmorecemos, nós esfriamos, nós achamos que tudo já estava no nosso controle, mas a palavra do Senhor diz que operando Deus, quem impedirá? O Senhor está vendo que o seu povo está se indignando como Neemias,
começando a se levantar em orações na madrugada. Nos 4 cantos desse mundo, as pessoas descobriram que se orarem ao Senhor, as coisas se encaminham de uma forma mais direta. Então as pessoas estão buscando o Senhor enquanto se pode achar. Ainda há tempo do povo de Deus se derramar diante dele. Vão ter portas restauradas, vão ter muros restaurados. O Senhor nesta noite, ele conclama o seu povo, que se chama pelo seu nome, para buscá-lo, para se humilhar, porque certamente Deus tem uma grande obra para fazer na nossa vida. Aleluia. Em Gênesis 41, 52, nós vemos que José chamou o seu segundo filho de Efraim, pois disse: Deus fez próspero a minha aflição. Quando nós passamos por luta, o Senhor sempre nos dá algo para ficar perpétuo. É desta forma que o Senhor vai fazer na tua vida. Sinais em que vão ver Deus agindo através de ti. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ergue a tua cabeça. Você ouviu o louvor que colocamos no início. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, clame esse nome com fé e você vai abrir. Você vai abrir portas, você vai abrir o mar, você vai passar por todas essas situações. Se entrarmos na mesmice, se começarmos a ficar acomodados com tudo isso, nós vamos dar armas para Sambalá, Tobias e Arábio. Nós vamos dar armas para inimigos que sorrateiramente esperavam a tua queda. Mas digo eu para ti nesta noite: o cair pode ser nosso, mas o levantar é do nosso Deus. Deus está mudando a nossa história nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em 2 Crônicas 7:11, nós lemos assim: Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. Ele teve bom êxito. Ele foi bem sucedido. Tudo que você determinar a fazer, o Senhor é contigo. Se você preocupa-se com as coisas de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai se preocupar com as suas coisas. O Senhor, ele não vai deixar para amanhã, ele vai fazer já, porque o nosso Deus, ele não fica esperando a tua ação para ele agir. Hoje, ele já agiu. Amanhã, você vai colher o fruto da tua dedicação ao tempo de Deus, ao templo de Deus, às coisas de Deus, à obra de Deus. O Senhor vai te fazer próspero e abençoado em nome de Jesus. Em Crônicas, 2 Crônicas 26:5, a palavra de Deus afirma que Uzias se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Entenda, quando nós buscamos ao Senhor, a responsabilidade é dele de fazer todas as coisas. Irmãos, temos que ter cuidado de como vamos fazer quando tudo isso terminar. Porque nós temos que estar preparados para o melhor de Deus. Você já viu o melhor de Deus? O melhor de Deus não é o carro do ano. O melhor de Deus não é... Não, o melhor de Deus é te fazer passar por dias maus e te colocar no dia da vitória. E no dia da vitória, você vai glorificá-lo por tudo que ele é. Em 2 Crônicas 31:21, é dito em toda parte, em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa do Senhor, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. E em 2 Crônicas 32:30 está escrito que Ezequias prosperou em toda a sua obra. Estamos falando, irmãos, de homens que passaram por situações, anúncios de calamidades, mas eles não deixaram de buscar o Senhor. Eles não deixaram de maneira nenhuma, porque se nós formos fazer do nosso jeito, nós podemos tropeçar, mas no Senhor nós seremos bem-sucedidos. Não tem sido fácil, querido, mas
Eu confio no Senhor que fez os céus e a terra. Eu creio no Senhor que fez os céus e a terra. Tem coisas boas chegando para nós. O Senhor tem algo de maravilhoso para o seu povo. Não vai ficar nessa mesmice. O Senhor, ao bom tempo, fará maravilhas no meio de nós. Em Esdras 6,14, Esdras escreveu: os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, reconstruíram o templo e terminaram seguindo a ordem de Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Portanto, não tenha dúvida de que é Deus dos céus quem nos fará prosperar. É o Senhor, em toda a sua grandeza, que nos fará prosperar. Irmão, como pode, aleluia, como pode? Nem todo pai de família tem salários grandiosos. Mas como pode um assalariado colocar pão na mesa, se não for o Senhor Deus? Como pode aqueles que muitos não estão podendo sequer sair de casa, chegando pão à sua mesa? Pensa que nós somos imbuídos a arrecadar alimentos, a roupas para levar. Aleluia. Você acha que isso é porque você está numa condição melhor? Não, é porque o Senhor te preparou para fazer isso. Então, quando você se indigna e começa a juntar, o vizinho vai ter pão à mesa. Aquele pai que não pode sair vai ter pão à mesa. Aqueles meninos que já não têm aquela roupa toda rota, toda machucada, toda rasgada, vai chegar roupa nova. Ainda que para nós seja já usada, mas vai chegar bem limpinha, passadinha, e aqueles vão glorificar o Senhor e vão ver que em você, em mim, em nós, tem a pessoa, a personificação do Cristo ressurreto, daquele que olha por um mundo tão caótico e ainda diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos envolve de tal forma para nós sairmos da zona de conforto. Não é para sair da tua casa, é para sair da zona de conforto. A nossa oração, ela transpõe as paredes e o teto e chega até o trono do Senhor. Deus tem uma obra para ser feita e começa a nos ensinar como ele fez com Neemias. De um copeiro, ele se tornou governador. E o inimigo, quando já não conseguia, começaram a lançar fofoca, lançar calúnias, dizendo no meio de todos assim: tá vendo? Vocês sabiam que o que ele queria era ser governador, mas em momento nenhum ele disse isso. Ele poderia ter feito, mas o Senhor colocou no coração de Neemias a mansidão, um fruto precioso que trouxe a diferença. Quando os maiorais perceberam, aqueles que estavam em luta, que de uma forma, com uma mão segurava a espada, com a outra mão a colher de pedreiro. Eles começaram a reconstrução, mesmo não sabendo, mas eles obedeciam, e aqueles mesmo que nunca usaram uma espada, eles começaram a fazer a diferença. Hoje, o Senhor está fazendo a diferença em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor foi com Neemias, assim como o Senhor foi com Salomão, assim como o Senhor foi com Uzias, assim como o Senhor foi com Ezequias, assim como o Senhor foi com os homens de Deus que foram bem-sucedidos, que passaram pela luta, Esdras, Esther, Mardoqueu, todos aqueles, Josias, Josafá, Josué, olha só, irmãos, tantos homens, Gideão, tantos homens, o Senhor tocou e fez a diferença. Em Salmo 35, 27, o salmista diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor,
que se compraz na prosperidade do teu servo. O Senhor se agrada quando eu sou bem-sucedido. Quando eu começo a vencer as minhas batalhas, quando eu começo a crer nele, eu começo a caminhar de glória em glória e de vitória em vitória. O que Deus tem para cada um de nós nessa noite vai transpor essa lente que aqui passa. Vai chegar nos 4 cantos. Hoje o Senhor envia anjos ao teu lar, e tudo aquilo que estava caindo na forma mais cômoda, que estava tirando talvez aquela harmonia, como disse o pastor Daniel, você começou a esfriar-se, achando que tudo era assim mesmo. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele chegará até você e vai te falar: me adora, vai tocar no teu coração, me chama, fala comigo, sabe, glorifica o meu nome, exalta-me. Hoje o Espírito Santo de Deus vai colocando em nossos corações para podermos ter a certeza que, para sermos bem-sucedidos, nós temos que crer no Deus do céu, que criou os céus e a terra. A sua majestade é absoluta e não há outra. Não há outra grandeza, não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro que possa fazer tamanha maravilha em nossas vidas. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita mais que a mornidão se chegue até a ti. Comece a exercer aquilo que o Senhor te deu. Ergue a cabeça. Não fique triste. Por que parar agora? Por que desistir agora? O Senhor diz: erga a tua mão e diga: Senhor, eu te aceito como um único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, me faça notório, não para que os outros vejam, mas para que saibam que o Senhor é na minha vida, que eu sou teu servo e o Senhor é meu Deus. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. O Senhor fará com que haverá muitos frutos através do teu trabalho. Em João 15:8, Jesus disse que o Pai é glorificado quando damos muitos frutos. O nome do Senhor é glorificado quando nós damos muitos frutos. Não podemos, aleluias, ficar paralisados. Se nós orarmos, que coisa, que coisa. Aleluia. Quem é determinado, irmãos, para fazer a obra do Senhor, pode fazer tranquilo, pode fazer sem ter qualquer dúvida em seu coração, porque o nosso Deus, no livro de Jeremias, diz que ninguém fica sem a paga. Então, tudo o que fizermos para o Senhor, Ele vai fazer para nós. O que Deus não pode fazer, irmãos? Quem somos nós? Quando nós queremos, nós fazemos. Se nós nos juntarmos, aleluia, nós faremos grandes coisas. Mesmo se não pudermos dar as mãos, mas de uma forma só figurada, nós podemos segurar um na mão do outro, erguer a cabeça, estufar o peito e dizer: o Deus dos céus é quem nos fará bem-sucedidos. Ah, mas irmãos, poxa vida, aleluia. Imagina um pai pedreiro que lutou uma vida inteira para que os filhos estudassem. Muitas vezes ele não pode entrar na faculdade que ele construiu. Às vezes ele nunca foi no cinema que ele construiu. Às vezes ele nunca entrou no estádio que ele construiu. Mas ele estará, aleluia, ele estará no dia da formatura do seu filho. Porque aquele pedreiro, aquele homem que saía pela manhã e construía e reconstruía, ele pode ver os seus filhos ali com a toga,
jogando aquela e saindo dali diplomado. Aleluia. Se um homem sujeito a falhas, de carne e sangue como nós, é capaz de se orgulhar com o fruto do seu trabalho, vendo o resultado, será que Deus, olhando dos céus e vendo-nos levantar e caminhar mesmo com as nossas impossibilidades, será que Ele não vai se agradar? A palavra do Senhor diz aqui no livro de João 15, Ele se agrada quando nós damos frutos, quando nós somos bem-sucedidos. O Senhor se agrada de cada um de nós. Nesta noite o Espírito Santo está te chacoalhando. O Senhor tem grandes coisas para te dar. Melhor é o que está nas mãos de Deus do que o que está no mundo. Melhor é o que está conosco, maior é o que está conosco. Nesta noite o Espírito Santo de Deus nos impacta. Ergue a tua cabeça, fui eu que te escolhi, eu que te ungi, eu te separei para que vás dê fruto e frutos dignos de arrependimento. Neemias, ele saiu da sua zona de conforto, ele largou o copo, ele largou sua cama acolchoada, ele largou o seu conforto e ele foi para a peleja, ele foi para a frente de batalha. Ele não pegou numa espada, mas ele reconstruiu, porque o Senhor levanta aquele que não é para fazer aquilo que ele espera. Às vezes nós não imaginamos que numa situação como essa, o Senhor vai levantar homens e mulheres para abalar as estruturas desta terra, porque vão levantar-se fortalecidos, não pelo tempo de exercício feito e nem pela alimentação balanceada, mas vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer a diferença. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em Isaías 48:15, o Senhor confirma a prosperidade de quem Ele chamou, dizendo: eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Deus está dizendo que vai fazer. E o que é que nós vamos fazer? Aleluia. Sentar-se ali e contar. Será que vai dar? Senhor, olha, Senhor, como se multiplicam as contas. Olha como se multiplica tudo isso. Aí o Senhor diz: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Aquieta-te, que eu levanto de onde você menos espera para poder te surpreender. Eu chamei e o farei bem sucedido. É o que o Senhor disse aqui. Eu o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. O Senhor está dizendo, se o Senhor falou, só tem uma coisa que Deus não faz. É impossível que Ele faça. É mentira. Ele não me levantou nessa noite para entregar uma palavra simplesmente para encher um espaço e um culto. Ontem eu passei o dia todo na igreja, esperando para fazer algo, e não teve. Eu olhava ali, e eu dizia: Senhor, o que o Senhor espera depois de tudo isso? O que o Senhor espera de mim para depois de tudo isso? E vim para casa. Foi um dia difícil, muito difícil. Mas o Senhor, Ele... Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O que era de ontem ficou para hoje, para ser feito.
perdoe. Aleluias. Irmãos, o Senhor trabalha com coisas loucas. Eu tinha que fazer um acerto hoje para uma coisa da igreja. Eu ia precisar dispor de um valor. Quando foi no meio da tarde, eu estava lá só. Aí veio uma irmã, sua filha, e a menina, sua filha, sua prima. E ela trouxe um doce. Eu deixei ali guardado para trazer para casa, para dividir com a bispa, com o André. E ela toda alegre, super. Ela disse, eu posso. Ela pegou o envelope que ela mesma fez. Ela falou, isso aqui é para ajudar o senhor. Aleluia. Perdoe-nos. Estou entendendo, Senhor, agora sim. Eu não olhei, eu guardei. Ela disse, para ajudar, posso com alguma coisa. Um dia eu vou poder mais. Eu cheguei em casa, eu olhei. Irmãos, é muito difícil, tem sido muito difícil. Aleluia. Ah, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. O que eu tinha que pagar hoje estava dentro daquele envelope. Quando eu abri, eu falei, Senhor, Senhor, o Senhor é cuidadoso demais, Senhor. Só que hoje o Senhor, quando trouxe essa palavra, até este momento, irmãos, eu não conseguia entender a dimensão do que o Senhor quer fazer. Às vezes a gente fica esperando pelos grandes, pelos mecenas, por aqueles que podem. E o Senhor está trabalhando com os pequenos. O Senhor está trabalhando de uma forma tão preciosa. Aleluia. Tem calama suricobra. A rocha sairá muito mais forte. O Senhor vai levantar e prosperar a vida de pessoas que nunca imaginaram que vão viver tudo que vão viver. O Senhor vai dar chave e escritura de casa na mão de fiéis. E não vão conseguir entender como conquistaram aquilo. É assim, irmãos, é assim. É dando lugar ao Senhor e fazendo da obra do Senhor uma referência. Em nome de Jesus, que o Senhor a abençoe. Eu a amo sempre, sempre. Ela é muito cuidadosa. Mas que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. E o que eu estou falando não é pela emoção, não, irmãos. É porque é assim que eu sinto Jesus, é dessa maneira, é numa cura, é num milagre, é num bem que o irmão conquista, é numa porta que se abre. Na quinta-feira, quando terminamos o culto, quinta-feira passada, uma irmã chegou e me ligou se podia vir até aqui. Trouxe algumas cestas básicas, nós ajudamos alguns irmãos. No outro dia, ela fez o seu exame admissional. E 2 dias depois, ela já estava trabalhando. E ela passou, aleluia, oh irmãos, Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel, Ele é poderoso. Ah, Jesus, querido, dê-me a larga suricana. Oh, aleluia, bendito é o teu nome, Senhor.
Agora eu não consigo ler mais. Em Daniel 6:28, lemos: Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E olha que aqueles que governavam com Daniel, Daniel era o vice-rei. Aqueles que governavam com ele, o jogaram na cova dos leões. Mas eu posso dizer e afirmar em nome de Jesus que ainda que você seja jogada numa cova dos leões, os leões eles vão dormir e servir de travesseiro para que você desperte no outro dia. E assim como foi a palavra do Senhor, o rei Dário foi diante daquela pedra que ele mesmo tinha selado, mas ele não dormiu à noite enquanto Daniel descansava. Aí quando ele chegou, ele disse: Daniel, Daniel, se o Deus a quem tu serve tivesse te ouvido e porventura tivesse te livrado, eu creio que no seu coração, dizia Dário, eu me alegraria tanto e que eu ia ver aquela outro povo sendo desmascarado. De repente lá de dentro vem uma voz e diz: ó rei, vive para sempre. O Senhor Deus não permitiu que me fizesse mal. Foi uma boa noite de sono. Então o rei mandou tirar pedra e jogou para dentro todos aqueles que intentaram contra a vida de Daniel. Nesta noite o Senhor diz que serão envergonhados os seus inimigos. Por um caminho virão contra ti, por 7 fugirão da tua presença. Porque o Senhor Deus de Israel, Ele é fiel em todas as coisas. E ninguém que dê um copo d'água a um dos pequeninos fica sem ser agraciado com porções sobrenaturais de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Bom, perfeito e agradável. Nos próximos dias vocês vão ver o que é que foi feito. Mas continue orando. Em Salmo 1:3, o salmista escreve: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aqui está o segredo, queridos, para o ser humano prosperar em tudo que faz. A receita está aqui. Não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, porque nós temos o Espírito Santo para nos aconselhar. É o que nos afirma a palavra de Deus. Nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, porque o pecado nos atrasa, o pecado nos embarreira, o pecado nos faz afastar-se de Deus. Já estão arrumando muita de coisa que é pecado, outro nem tanto, mas para mim pecado é pecado e vice-versa. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua palavra. E nela medita dia e noite. Ele, eu e você, seremos como árvore plantada junto a ribeiros, segundo algumas traduções. E tudo o que fizer prosperará. Porque este ribeiro, ele vai ter água o ano inteiro. E você vai dar fruto, e a sua folhagem, a cobertura, não murchará. E tudo o que você fizer será bem sucedido.
perdoe pelo avançar da hora. Estou concluindo, dizendo que estamos no segundo dia desse propósito de Neemias. Chegaremos até o dia 11 de julho, 52 dias. Mas dentro desse tempo, nós veremos tantas maravilhas do Senhor que você não imagina. Situações serão reconstruídas. Relacionamentos serão reconstruídos. Aquilo que você já dava por perdido, o Senhor restaura. O Senhor vai restaurar a estrutura, vai limpar nomes, vai fazer notório o seu poder na vida daqueles que servem. O Senhor vai trazer de volta aquele que estava perdido e vai salvar o abatido de alma. O Senhor porá por terra todo levante de inimigos, maus conselheiros, mas vai fazer com que o nome dele venha a ser glorificado pelos teus lábios. Até os teus pequenos vão glorificar o nome do Senhor. Ninguém ficará sem sentir a presença desse Deus. Portanto, em nome do Senhor Jesus, eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu nessa noite. Só Ele sabia de que forma eu estava. Eu estou chorando com amassado de papel de bombom, só para você ter uma ideia. Que o papel de bombom ele faz um barulho de choro, né? Quando você aperta assim, depois que acabou aquele bombom tão bom, quando você começa a apertar para jogar o papel fora, era bom que, né, prosperasse, mas não. Amassou, acabou. Então hoje o Senhor vai mudar toda essa história. Em nome de Jesus. O que foi, meu anjo? Aniversário das gêmeas, Sara Sara e Sofia. e Sofia. E eu quero glorificar ao Senhor por você que se embrenhou comigo nesses 52 dias. Ah, mas apóstolo, já passou 2 dias, ainda dá tempo. Passa a Macedônia, vem nos ajudar. Só passa no privado se você não tem o meu número privado. Peça para alguém que tenha. Me liga e coloca ali, Senhor, apóstolo, eu estou junto com o senhor. A pastora Fabíola disse no projeto dela lá, estou com você, Fabíola, joga uma bola. Aqui não tem como jogar bola, então você só põe uma mãozinha assim e diz, estou contigo nessa empreitada de 52 dias. Vai ser um prazer tê-lo conosco. E você pode orar em qualquer horário. Da 0 hora de um dia até a 0 hora do outro, você pode orar em qualquer horário. Eu estou preferindo orar depois da meia-noite, porque foi assim que o Senhor me deu para orar. E quando foi de manhã, que eu já estava de pé, eu tive a notícia do meu genro que estava internado com essa enfermidade. Mas hoje a notícia já foi boa. Ele já andou por lá, já está respirando melhor e em breve estará em casa com a sua esposa, minhas netas e a bisneta, e Deus, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Estamos orando pela pastora Carla. Estamos orando porque tudo o Senhor trata de uma forma diferente. E não será com ela diferente. Dentro desses 52 dias, nós vamos ver a sua plena recuperação. Assim como o Gabriel, assim como o reverendo, assim como o Arthurzinho, que temos orado por ele, que as notícias já são boas, ele já saiu do quadro estável, ele já está numa melhora. Aquelas 2 crianças de 5 e 7 anos já saíram do quadro de perigo, já estão com os pais. O Senhor tem feito maravilha para você que tem nos ajudado a orar. Viu? Em nome de Jesus. E hoje, 2 joias preciosas completam 2 anos. 2 aninhos. Sara e Sofia. Temos 2 Sofia. Sara e Sofia. 2 joias. Lindas, inteligentes, abençoadas, de Deus, purinho. E neste momento, ao orar, eu quero orar por ela. E declarar que o nome do Senhor será glorificado
em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai precioso e maravilhoso, nós pedimos, Senhor, sobre a vida da Sofia e da Sara. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção. Cuida, Senhor, sustenta, dá graça, sabedoria, inteligência. Senhor, que o Teu nome seja glorificado nessas vidas. Mas também eu peço, Senhor, que visite o pai, a mãe, o Felipe. Senhor, que aquela família possa ser rica em bênçãos, abençoada em graça. Que o Senhor possa visitá-los e que num momento muito propício, todos conheçam o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, o papai Chicão, a mãe Flávia, o irmãozinho Felipe, Sara e Sofia. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria muito abraçá-la, Senhor. Mas assim não dá, mas a gente ama de longe. E torce para que tudo que o Senhor tem recaia sobre eles, com toda a sorte de bênção. Faça prosperar os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por tudo. Nos dê a Tua segurança e a Tua paz. Abençoando a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. O nosso Deus é grande e serás bem-sucedido no seu trabalho. Amém.